Esse probleminha aqui, ele pede para você encontrar valores para A, B e C inteiros positivos que satisfaçam essa igualdade aqui, nessa equação, que façam essa equação ser verdadeira. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso daqui? A primeira coisa é a gente tentar descomplicar essa expressão, né? Essa daqui a gente tem uma fração onde o denominador dessa fração ela é uma soma e você tem outra fração aqui no denominador. Então, como é que a gente pode descomplicar isso daqui? Seria interessante se a gente não tivesse uma fração dentro da outra, né? Como é que a gente faz quando a gente tem uma fração assim, ó? 1 divididos por 1 sobre x, por exemplo. A gente pega isso daqui, a gente aprende na escola que isso daqui é igual a 1, que é 1 sobre 1, né? Vezes x sobre 1. Ou seja, você pega essa fração aqui de baixo, você joga ela multiplicando, só que você inverte ela, certo? Então, na verdade é o seguinte, se você o fato de você dividir isso daqui implica que você está invertendo essa fração, a gente pode tentar, de alguma forma, inverter esse lado de cá. A gente não pode fazer diretamente porque isso daqui não é uma fração ainda. A gente teria que transformar isso aqui numa fração se a gente quisesse inverter. Mas a gente pode fazer o seguinte. Repara o seguinte, se você tem aqui dois números iguais que eu chamei de x e y, x é igual a y, a gente não pode dizer que 1 sobre x é igual a 1 sobre y? Isso não vai sempre ser verdade? Se x é igual a 3, por exemplo, y também vai ser igual a 3, então 1/3 vai ser igual a 1/3. É, então isso daqui geralmente a gente pode fazer. Só tem um caso que a gente não pode fazer, é quando x é igual a zero e y é igual a zero, né? Que a gente não pode colocar zero aqui no denominador. Mas nesse problema aqui, a gente está falando só de inteiros positivos, então a gente não vai ter número zero aqui. Então vamos lá, o que que a gente fez aqui na verdade? Qual foi o raciocínio usado? Vocês concordam que x é igual a x sobre 1 e y é igual a y sobre 1? A gente pegou essa fração aqui desse lado, inverteu ela e inverteu ela do outro lado da igualdade também. E isso não muda o fato de que um número é igual ao outro. Então é exatamente isso daqui que a gente pode fazer aqui em cima, que eu acho que é a solução mais simples para esse caso, que é pegar essa fração, nós vamos inverter ela, e para manter a igualdade, a gente vai inverter desse lado aqui também. Então, como é que fica isso? 17 dozeavos é igual a A mais B sobre C, tudo isso dividido por 1. Só que esse dividido por 1 a gente não precisa colocar, né? Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, esse truque da gente inverter dos dois lados já simplificou bastante aqui o nosso problema. A gente não tem mais uma fração dentro da outra. E aqui como é que a gente faz? Aqui a gente observa que tipo de fração é essa daqui. Essa é uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. A gente pode fazer essa divisão, uma divisão inteira aqui de 17 por 12. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 1 e vai sobrar 5, certo? Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa divisão ela tem uma parte inteira e tem um resto, uma sobra. Então, esse 17 dozeavos, a gente pode escrever ele
de uma outra forma. A gente pode dizer que isso aqui é igual a 12 dozeavos mais 5 dozeavos. Por quê? Porque 5 era o resto da nossa divisão. Então a gente escreve esse número como uma parte inteira e uma fracionária. Isso daqui é igual a 1 mais 5 dozeavos. Ou em notação mista, né? As escolas gostam de ensinar essa notação, 1 e 5 dozeavos, que é a mesma coisa, na verdade. Então, se 17 dozeavos é igual a isso aqui, eu posso igualar a isso aqui. 17, vamos escrever de novo. 17 dozeavos é igual a 1 mais 5 dozeavos, que é igual a mais B sobre C. Então, aqui a gente já consegue uma solução bem simples, né? A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 12. Que é a solução aqui dessa primeira. Depois que a gente enxerga o truque de inverter as duas, a coisa fica mais fácil de resolver. Esse segundo é exatamente a mesma coisa. Como é que a gente faz? 22 avos. A gente inverte aqui e inverte aqui também, que vai dar A mais 1 sobre B. De novo, uma fração imprópria, 23 divididos por 22, vai dar 1 e vai ter um resto 1. Então, 23 22 avos é igual a 1 mais 1 22 avos. Então, A é igual a 1, B é igual a 22. Ok? Esse problema, essa daqui eu acho que é a forma mais rápida de resolver esse problema. Mas eu ainda queria mostrar para vocês uma outra forma que é muito importante, uma técnica que vocês usam aqui, os matemáticos usam direto isso daqui, os físicos também, na faculdade se usa direto isso aqui, que se chama substituição. Substituição de variáveis. E é exatamente o que o nome diz. Você vai pegar algumas variáveis e substituir por outras. No caso, isso daqui. Eu vou pegar isso daqui, que é uma soma, e eu vou dizer que isso daqui é igual a x. Por quê? Porque eu acho que vai simplificar o problema. Quando a gente faz essa substituição de variáveis, a gente divide esse problema. Esse problema fica dividido em dois probleminhas mais simples. Quais são esses probleminhas? 12 17 avos é igual a 1 sobre x. E o outro probleminha é esse aqui. X é igual a A mais B sobre C. É uma técnica, parece simples, mas você tem que se acostumar a resolver problemas com substituição de variáveis, para você olhar o problema e sacar que você tem que fazer a substituição. Então, com essa equação aqui, você consegue calcular o valor de x. Aqui você consegue... Bom, a gente pode inverter de novo, né? E achar que x é igual a 17 dozeavos. Ou seja, resolvemos de forma simples um pedaço desse problema. E agora a gente vai resolver o outro. Se x é 17 dozeavos, então 17 dozeavos, a gente substitui aqui, é igual a A mais B sobre C. E aí a gente continua exatamente do jeito que a gente fez lá. 17 dozeavos, a gente quebra isso daqui em 1 mais 5 dozeavos e descobre A igual a 1, B igual a 5, C igual a 12. Então, lembrem disso aqui. Quando o problema está muito complicado, confuso, você pode fazer uma substituição de variáveis que você divide o problema em probleminhas mais fáceis.